Então, foi muito interessante para mim ter aquela conversa com Elda sobre os casais, né? Ela chama de conjugalidade, né? Porque na época que eu estudei, né, sistêmica, que a gente parou para olhar esse tema, é, é muito interessante ver esse funcionamento dos casais que são complementares e dos casais que são simétricos. É bem interessante que, inclusive, quem está começando o relacionamento, é legal que se observe dentro da conjugalidade, né? Dentro desse relacionamento. Né? O ideal é que nós sejamos complementares e simétricos. O problema é a polarização. É quando você está com um casal que é extremamente complementar, ou seja, ela sempre fala mais, ele nunca fala, ela sempre pede as coisas, ele sempre obedece, ela sempre está muito à frente, ele sempre faz questão de estar muito atrás, ou o contrário. Né? Ele é o que fala mais, ele é quem de fato sempre aparece, ela é a pessoa que recua, né? É como se sempre houvesse uma cristalização no casal, e é sempre um acoplamento igual, né? Quando a gente começa a conviver com casais muito complementares, tem uma hora que dá raiva, porque dá aquela sensação de, porra, ele não vai se defender, não? Ou, pô, ela não vai sair desse lugar, né? Ela fica sempre nesse lugar de submissão. Quando você convive, você começa a perceber essas cristalizações, né? O que seria o ideal nesse sentido da complementaridade? Que houvesse um equilíbrio, né? Tem horas que um aparece mais, tem horas que o outro pode dar um suporte, e aí tem horas que esse um que apareceu demais sai de cena e dá um suporte para que o outro apareça também. Existe uma dança nesse sentido da complementaridade, do passivo, do ativo, enfim. Tenho uma dúvida sobre isso. Diga. Mas aí minha pergunta sobre isso, assim, não são perfis, assim, personalidades diferentes? Vai que o homem tem aquela personalidade e a mulher tem uma outra personalidade. Sim. Assim, ela fala menos, ele fala mais. Sim. A personalidade dele é falar mais. Então, Sim. como é que ela ou ele vai, poxa, agora eu vou falar menos para ela poder falar? Sim. Poxa, agora ela não tem costume de falar muito. Sim. Ela, eu tenho que falar mais porque senão eu não vou manter a relação equilibrada. Se as pessoas são não, né? Se as pessoas aprenderam a ser assim, né? Criaram essas personalidades, como é que elas vão ir contra isso para poder mudar, para a relação ser equilibrada? E até porque muitos casais, eles vivem assim, nesse desequilíbrio na conjugalidade, né? Um é mais, o outro é menos, e passam a vida inteira assim, e aparentemente, para quem vê de fora, é um casal feliz. Pronto. Essa é a questão, esse é o ponto. Seria necessário que esse casal de fato observasse se de fato é feliz ou não. Porque quando a gente está de fora, a gente também se acostumou a criar estereótipos, a criar justamente padrões. E a gente acha bonito, inclusive. Olha que legal, ela é super espontânea e ele é super tímido. Eu não sei se isso é verdade. E eu acho que assim, e também a ideia não é que a pessoa se adapte ao profissional, entende? A mim, não é, a ideia não é essa. Mas a ideia é que a pessoa se pergunte, esse jeito que eu estou vivendo a minha conjugalidade, ele é bom de fato para mim? Ou tem algo aqui que eu gostaria de experimentar? Entende? Porque assim, pode ser algo, sim, a pessoa pode chegar num ponto de dizer, não, eu estou super satisfeita sendo assim. E o homem também falar, não, eu adoro esse formato aqui. E aí tá ok. E tá tudo ok, claro que tá ok. Uhum. Né? A gente não tá aqui para julgar. Seria apenas assim, se a gente pensa em questão de expressão. A pessoa tímida, a pessoa tem um nome específico,
o introspectivo, né? A pessoa introspectiva, ela sempre vai ser introspectiva, mas ela, mesmo sendo introspectiva, ela precisa, e talvez ela precise de um tempo maior para se expressar, para expressar coisas importantes para ela. Às vezes ela pode estar num relacionamento no qual não existe esse tempo para ela, sabe? O outro precisaria experimentar um tempo maior de silêncio para que o introspectivo pudesse ir lá dentro, fazer a elaboração e expor aquilo. E talvez eles tivessem um tipo de relacionamento mais profundo. Claro que a gente está trabalhando com hipóteses, né? Mas a ideia desses vídeos é provocar mesmo. Até porque então também... é por isso que a gente está falando, né? Até porque assim, poxa, será que só os introspectivos só é legal se relacionar com outros introspectivos, os espontâneos só vão se relacionar com os espontâneos? Como seriam essas relações onde os perfis, assim, as personalidades são muito similares, né, muito parecidas? Então seria melhor esse tipo de relacionamento onde as pessoas têm as personalidades parecidas? Que lindo, né? Não existe melhor nem pior. O que existem são pessoas que têm jornadas de alma, que têm necessidades de desenvolver aspectos diferentes, de fato, né, nas suas psiques. Pessoas que podem estar em momentos muito diferentes de vida também. De vida, assim, nessa jornada, né, de desejos, né? Então, de fato, eu volto a dizer, assim, a ideia aqui não é que a gente também classifique e cristalize e coloque em caixas, né? E diga, isso é o certo, isso é o errado, né? Mas a ideia é provocar um pouquinho nesse sentido da flexibilidade, assim. Vamos observar, vamos perguntar para o nosso parceiro, né? Como é isso para você? Essa frase é mágica, ela é incrível e ela é de uma potência incrível. E dá um silêncio, porque você fala alguma coisa, você expressa alguma coisa e você para ali. Ao invés de você expressei e continuo falando, vou desenvolver outra coisa, eu paro, dou uma respirada, dou um tempo para o outro e digo, como é isso para você? E eu espero. É um trabalho, são dois trabalhos, assim, um trabalho individual, né? E um trabalho do casal. Assim, é você se olhar na relação, né? Você se ver dentro dessa relação, como é que eu estou funcionando nessa relação. E a partir da relação você consegue se olhar, na verdade, e, né, se compreender em si e se compreender também dentro da relação com aquela pessoa. Que aí a gente está usando esse espelhamento que é o outro, a gente está usando justamente o que você está falando. A meu serviço, no sentido de que eu também vou crescer com a opinião do outro, né? E a serviço do casal, porque eu também, no momento em que eu pergunto, eu também provoco o outro. E o outro vai se deslocar de um lugar de, poxa, eu nunca pensei sobre isso, para um lugar de, é mesmo, eu acho que isso para mim é assim, 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 ou a partir de hoje isso pode ser assim, 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 né? É bem interessante. E a pessoa pode até pensar assim, poxa, eu não imaginava que eu fosse tão tímido, mas nessa minha relação eu percebo que eu sou muito tímido em relação ao outro. Então eu acho que eu posso melhorar um pouco essa minha timidez, porque também me atrapalha em outros setores da vida, não só na relação. Então, a questão da timidez também é muito interessante. Eu me lembro que teve um teórico bem famoso, não lembro o nome, que uma pessoa, um cliente perguntou para ele, vem cá, você está falando então que não há lugar para os tímidos no mundo? E aí ele disse, o mundo do jeito que está, a gente precisa muito de soluções novas, soluções criativas para muitas coisas que a gente está vivendo que não estão dando certo. Se você, por ser introspectivo, você pode ter acesso a elaborações que um extrovertido não tenha, porque o extrovertido pode estar mais fora, falando, enquanto o introvertido está dentro, sentindo,
comparando, indo para lugares diferentes. Só que se não houver tempo para esse introvertido falar, ou se esse introvertido não se forçar a sair do lugar da timidez e dizer, eu tenho uma colaboração, eu tenho algo que eu quero falar que pode ser interessante, a gente pode perder uma grande ideia. Sim. Ideias que nesse momento estão sendo necessárias. Então, o legal dentro da conjugalidade é que a gente perceba que o outro, ele pode nos trazer uma ideia, uma contribuição muito bacana, desde que eu limpe o canal da comunicação. Se de fato eu não escuto o outro, eu não pergunto como é isso para você, eu posso criar um relacionamento com divórcio emocional. Elda até falou sobre isso, né? As duas pessoas estão ali juntas, mas elas nunca trocam o que de fato elas pensam. Elas nunca falam de verdade o que eu penso sobre isso, o que eu penso sobre aquilo. Elas guardam aquilo, né? E aí, no que guardam, as emoções se separam e as elaborações também não se aprofundam, né? Coisas que o próprio casal ganharia muito se os dois pudessem expressar e pudessem se escutar. E aí eles ficam casados socialmente dentro da mesma casa, porém caindo as numa emoções rotina não estão também, casadas. né? Separados. E caindo numa rotina justamente por falta dessa conversa. Isso, as emoções, os corpos, né? As almas, fica tudo separado. Isso é bem E forte. você falou da complementariedade, Isso, né? Que é a ideia, então, de um complementar o outro no que falta, o outro complementa e vice-versa. Isso. Que o ideal, né? Que Uhum. não sei se pode chamar ideal, seria a complementariedade junto com a simetria. Então, vamos lá, Vamos não pra falei essa da parte. simetria Não, agora. por isso que esse é o ponto, quero te chamar agora para simetria. Massa, a segunda parte. Os casais simétricos, ó a imagem, né? Enquanto os complementares, a imagem é assim, né? Que a gente falou, né? Que pode ser assim, e ficar brincando um pouquinho com isso, né? Que seria o ideal. Mas geralmente a gente vê eles bem assim, um como sendo superior e o outro como sendo inferior. E na verdade, quando a gente vai olhar profundamente, não necessariamente é assim, mas isso é outra conversa. Os casais simétricos, eles têm uma necessidade muito grande de colocar sua opinião sobre tudo. Então, é muito bom que você coloque sua opinião, né? Quando ela vai de fato fazer alguma diferença, né? Quando de fato essa opinião vai trazer um ponto de vista, aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás, né? É uma opinião contundente, é uma opinião que traz o outro para um outro ponto de vista, ou que traz algo profundo seu, ou que traz uma modificação, né, para aquele discurso, para aquele conhecimento, traz uma nova informação, enfim. Mas existem casais simétricos que disputam por tudo, né? Que ficam daquele jeitinho assim, tinha 3 pessoas naquele dia conversando, e o outro fala, não, eram 2. E a camiseta da pessoa era amarela? Não, a camiseta era verde. E não sei o que, não, aquilo não é desse jeito, era de outra forma. Quando você tem uma simetria de muitos detalhes, né, os casais eles precisam de fato, é como se houvesse um perfeccionismo muito grande nos dois, uma necessidade de que esteja tudo muito certinho, muito direitinho, muito. O casal pode viver numa tensão e numa hipervigilância muito grande, que possivelmente está repetindo uma tensão e uma hipervigilância de um dos pais da infância, né? Essa criança ela teve ou um pai muito exigente, muito crítico, ou uma mãe muito exigente, muito crítica, diante da qual ele ou ela precisaram estar o tempo inteiro na perfeição,
sabe? Eu preciso ser perfeita para meu pai gostar de mim, eu preciso ser perfeita para minha mãe gostar de mim. Revela justamente, essa simetria revelam cérebros que estão muito num combate, sabe? Que é como se a hipervigilância, e aí a parte muito ruim da hipervigilância, que é o cortisol, né? Assim, essa substância que a gente produz quando a gente está em estresse, né? Ficam muito altos. E a pessoa, ela fica o tempo inteiro ali, ou ataque ou defesa, ou ataque ou defesa, ou ataque ou defesa. Esse relacionamento nunca deixa as pessoas relaxarem. As pessoas sempre ficam num estado de nervosismo. É como se estivessem disputando, né? Como se elas estivessem disputando. E é interessante que quando você recebe esses casais numa terapia de casal, você vê que muitas vezes as pessoas se amam muito. E muitas vezes elas querem o melhor. Elas querem que dentro do diálogo esteja tudo muito bem dito. Entende? Esteja tudo muito claro. Esteja tudo numa verdade absoluta. Só que as nossas mentes, elas mentem. E elas mentem por um motivo. Quando eu vivo uma situação e eu relato essa situação, as partes que eu esqueci tem a ver com coisas que talvez eu não possa lembrar. Entende? Tem a ver com uma autorregulação também. Então, se eu falo que a camisa do cara era amarela e na verdade era verde, se eu falo que eram 2 pessoas e na verdade eram 3, e aquilo não necessariamente interfere no conteúdo do que eu estou falando, o ideal seria que a outra pessoa não ficasse o tempo inteiro, sabe, interferindo na comunicação. Como se estivesse desmentindo, né? Como se estivesse desmentindo, como se estivesse trazendo sempre essa necessidade de trazer de novo, né, para o interlocutor a verdade absoluta, né? E como se tivesse de fato ali uma competição. Foge do que é o essencial, né? Sim, tá no meio sim. de uma conversa. E aí, assim, eu acho que uma prática boa é o silêncio, né? Sim. É você não ir para a reatividade. O outro falou, você não, isso aí tá errado. Não foi assim que aconteceu. Não é parar e pensar, poxa, faz sentido eu falar isso aqui agora? Vai agregar alguma coisa? Sim. É realmente importante falar sobre isso aqui agora? Admitir a pessoa, né? De sair da reatividade. Sim. E ir para o silêncio para poder verificar, né? Validar se faz sentido fazer aquela fala. Isso, ou não. Ou não. Ou se o outro não está justamente se esquecendo, ou mudando, ou deixando de falar, porque de alguma forma aquele conteúdo é difícil para ele. Entende? Ou de alguma forma aquele conteúdo não foi importante para ele ou para ela. Entende? Humberto Maturana é um biólogo maravilhoso que fala sobre a autopoiese, fala que somos sistemas fechados, e ele tem um livro massa chamado Fundamentos do Humano, é muito legal. E aí ele fala sobre conversar sobre o conversar, sobre essa importância da gente conversar sobre a nossa conversa, e aí num momento mais íntimo, que a gente possa virar para o outro e dizer assim, vem cá, naquela hora que você contou aquilo, por que você falou que eram 3 pessoas se eram 2? Eu ia falar isso aqui agora. Por que você falou? Por que essa necessidade de... Assim, por que você mudou essa camiseta de vermelha para amarela? Assim, primeiro que aí o outro pode se dar conta que fez a mudança e o outro pode dar uma aprofundada, né? De fato, eu não gosto muito daquela pessoa, por isso que eu tirei ela da conversa. Ou de fato, aquela camiseta me lembrava tal coisa e aquilo, agora eu estou percebendo que me incomodou, por isso eu mudei. Não sei, assim, que a gente possa, assim, tentar entender o mundo interno do outro. Pode ligar, eu acho. Sim, liga. Eu já passei por situação assim, né?
algumas vezes de a pessoa tá conversando comigo ali na relação, ela fala algo que poxa, não foi bem assim. Sim. Aí na mesma hora eu falo, mas não foi assim. Aí ela rebate. Não, mas isso aí eu rebato. Aí eu já passei por situações onde eu parava e pensava, tá, ok, não é tão relevante para essa conversa agora. Depois a gente fala sobre isso. Fiz isso várias vezes. Entende? Já. Porque justamente você teve uma criação muito exigente, eu também. Então a gente precisa entender que os nossos cérebros vão ser muito autoexigentes. A pergunta aqui é, dentro do relacionamento, a serviço de que está essa exigência para o outro? É a serviço da união dos nossos corações ou a serviço da separação dos nossos corações? Porque de fato assim, se eu sou muito exigente com o meu parceiro, com a minha parceira, eu posso criar tantos estresses que eu chegue no divórcio emocional e fique dentro de um casamento igual como meu pai e minha mãe ficaram. Bingo! E aí eu vou me sentir pertencente ao meu sistema. Bingo! Vou ficar triste, vou ficar deprimida, mas eu vou dizer, mas casamento é meio ruim mesmo, né? Eu já sabia, minha mãe sempre me disse que os homens são difíceis. Meu pai sempre me disse que as mulheres falam demais. Eu sempre soube que em algum momento o amor acabava. E aí eu entro no mar de crenças da minha família. A mulher sempre tem razão, é melhor você ficar calado, melhor ser feliz do que ter razão. Olha que outra coisa crença louca. Entende? Aí eu entro nesse mar de crenças e eu vou sempre tendo uma sensação de que tá ok. A infelicidade tá ok. É normal ser infeliz. É normal ser infeliz. É normal achar que os relacionamentos são difíceis. Quando, na verdade, assim, a ideia é mudar essa chave. A ideia é conversar sobre conversar. Sabe? É dizer, vem cá, como é para você quando eu faço esse tipo de intervenções? O que você sente também? Né? De que forma a gente poderia conversar e de fato, incluir os esquecimentos, por exemplo, incluir as mudanças que a gente faz na história, porque todo mundo faz mudanças na história, né? Obviamente que a ideia não é ser flexível demais, porque tem conversas que vão precisar de dados de realidade, tem conversas que vão precisar saber se eram 2 ou 3 pessoas, ou se a camisa era amarela ou era vermelha. Tem conversas que a gente vai precisar disso, mas outras não. E aí, justamente assim, de que forma a gente equaliza isso, né? Essa conversa entre os casais. De que forma ela pode ser mais, eu sempre falo, né? Verdadeira e harmônica. Em momentos não vai ser possível, né? Ser tão harmônica, né? A ideia é que seja sempre verdadeira. Mas que a gente, a serviço dessa verdade, a gente também não acione esses mecanismos de punição, esses mecanismos de autopunição, né? Que a gente possa se observar na relação, né? Mais do que julgar o outro. Porque as relações se tornam difíceis quando a gente esquece que o outro é o outro. Ele não pensa igual a mim, ele não reage igual a mim, ele não interpreta as situações que aconteceram na nossa relação igual eu interpretei. Então, quando a gente esquece que o outro é o outro e que ele precisa ser respeitado, né, e compreendido nas suas questões, assim como você quer compreensão, assim como você quer ser, né, respeitado. Aí sim começa a criar, né, essa harmonia. Diferente Perfeito. Disso, é difícil lidar de fato no relacionamento. Sim. Né? Muito bom, muito bom. Como identificar então os sinais que indicam que a relação precisa ser reavaliada, que ela vai ter que passar por uma mudança, de quem viria essa iniciativa e qual é o tempo que dura essas transições, né? A
relação ela passa por transições. Então, que... seria muito bom se de fato fosse que nem o carro. A cada 1.000 quilômetros, 10.000 quilômetros, você vai ter uma mudança. Mas, de fato, é muito interessante. Um casamento é composto de muitos recasamentos. E se há recasamentos, há separações. Justamente porque a gente se modifica, né? E, tem pessoas que falam dos 7 anos, né? Que falam que de 7 em 7 anos a gente muda todas as células e que junto com isso a nossa psique também vai sofrendo mudanças, né? E aí é interessante a gente se lembrar disso também, né? Os próprios casais, 7 anos, 14 anos, 21 anos, são épocas cruciais. Porém, isso também não é cartesiano, tá? É interessante perceber que aqueles acordos que você fez, às vezes eles começam a ficar sem sentido, né? Então, assim, um casal que fala, não, a gente sempre vai para a festa juntos, ninguém vai para a festa separado, ok? Porque a gente não confia nas pessoas. Eu confio em você, tá? Mas eu não confio no outro. A desculpinha é essa. Então a gente sempre vai para as festas juntos. Mas chega um momento em que você começa de fato, você confia na pessoa, você compreende como ela funciona, você confia mais em você, você compreende que você precisa dormir um pouco mais, estudar determinada coisa, assistir a um filme muito interessante que você ainda não assistiu, e aquela obrigatoriedade de sempre ter que sair com o parceiro passa a não fazer sentido, porque você se machuca, você sente que está ali naquela ação, mas tem algo dentro de você que está vazio, tem algo dentro de você que diz, porra, e eu que estaria muito melhor dormindo essas 3 horinhas, eu ia estar bem mais feliz, né, se eu tivesse assistido aquele filme. Nesse momento, assim, se tem um vazio, se tem uma falta, é muito importante que a pessoa reveja o acordo, que ela possa falar para o outro, a gente tinha aquela regra, né, a gente tinha aquele combinado, mas eu gostaria de que hoje a gente experimentasse algo diferente. Você vai, eu fico e a gente vê o que acontece. Não é bem a mudança, né? Mas é você conversar quando algo começar a incomodar. Isso. Quando você quiser mudar alguma coisa, conversar. Sim. Novos acordos. Realmente eles ficam ali na tentativa, né, de não, vamos ficar juntos, a gente tem que, né, forçosamente. Já que combinou lá atrás, então a gente tem que cumprir o que falou lá atrás. E hoje, não faz mais sentido agora. Não faz. E hoje a gente está, graças a Deus, a gente está inaugurando um momento em que a gente pode experimentar novas formas de se relacionar, né? Isso de fato, assim, é muito desafiador e muito interessante, né? Imaginar que eu posso ter um relacionamento com alguém que eu confie tanto que eu possa me separar da pessoa eventualmente e ainda assim eu me sinto ligada a essa pessoa, né? Eu posso perceber que a minha é essa, assim, que eu funciono melhor nesse formato e não necessariamente é uma falta de amor, né? Falta de amor seria justamente você ficar guardando isso e, sem perceber, ficar dinamitando o afeto que você tem pelo outro. Aí sim poderia ser um processo de autossabotagem também. É uma falta de amor consigo e o outro com a própria relação. Eu conheço um casal que é casado, mas moram separados. Sim. Moram na mesma cidade, mas moram separados. Meus filhos que se separaram agora. Sim, continuam casados, cada um. Depois de 20 anos juntos. E vocês veem que eles funcionam bem. Melhorou muito mais. Que interessante. É isso, novas formas, né? A gente está aqui para experimentar, para criar, para viver.
Vamos nessa. Fechou, fechou. Os cabelos não estão despenteados, não? Não, tá linda. Tá linda, pronto, era isso. Vamos fazer o seguinte, vocês dois sentem aqui. Você queria falar dos casais, só pra Dos tentar casais, lembrar o eu seu... sei. E com... Uhum. É só pra não ficar muito grande, aí eu vou pausar quando eu tiver as perguntas e Você começar prefere? outra. Não, É mas porque iPhone demora mas é bom muito. que... Era Tô toda arrumadinha Tá, ainda, né? tá ótima. Então, o peraí, circo tá lá no armário. deu vontade de espirrar.